Boa noite. Olá, amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o tema o espírita e a política. E vamos chamar aí os nossos convidados, a Roseli e o Eduardo, que estão sempre aí com a gente no sábado nesse horário. Olá, Roseli, Edu. Oi, gente, tudo bom, meus queridos? Saudades, um sabadinho que a gente não se vê já dá saudade. Não é? Passa muito rápido, né? É verdade. E aí, vamos falar sobre o espírita e a política, um tema super importante nesse momento, né? Que nós estamos aí nos preparando para eleger os nossos candidatos. Exatamente, vamos tratar de um assunto bem espinhoso, né? Segundo falam alguns, né? E a gente vai aprender juntos, como sempre, num momento tão importante que a gente está prestes aí a participar de uma outra grandiosa eleição aqui no Brasil. E vamos estar aí nos preparando, né? Acho que essa live vem para. Não veio à toa essa inspiração, num momento bem oportuno para a gente poder aprender um pouco mais a aproveitar essa oportunidade do voto, né? Que eu acho que ainda o brasileiro ainda não aprendeu muito bem a votar, mas a gente vai aprendendo, né? Exatamente. 15 de novembro, né? Que a gente começa aí a eleger os nossos prefeitos e vereadores. Então, a gente tem que, de alguma forma, entender qual é o nosso papel aqui nesse momento, né? Tão importante. Na verdade, né, Monique, primeiro, boa noite a todos que nos acompanham, é uma grande honra poder participar dessa conversa, sempre com o fundo do conhecimento espírita, que é essa luz que traz para nossas vidas, enxergando todas as questões da atualidade, mas com a luz do espírito, né, da alma que nós somos, e que precisamos integrar essa alma à nossa vida cotidiana, material e física. Nós precisamos interagir nesses dois hemisférios para que a gente cumpra realmente a nossa missão como pessoas, como espíritos encarnados aqui. E esse assunto, né, esse assunto política, ele já é espinhoso, e ele, espinhoso, assim, dependendo do foco, né, que se dá pro assunto, de extrema importância da nossa participação, do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento. Nós precisamos começar a desenvolver esse assunto, e espero que a gente seja bastante feliz, e o foco principal é entender o papel do espírita nisso, e dentro do espiritismo também, do meio espírita, né, ele é também um assunto muito polêmico, muito controverso. Alguns não querem falar sobre, acham totalmente errado, outros não, falam que tem que falar. E o que os espíritos falam disso, né? O que os mentores espirituais falaram sobre isso já e até hoje falam, né? Vamos ver se a gente consegue desenvolver e trazer mais luz para esse tema, não tentando fechar a questão, mas tentando abrir e colocá-la para a gente. Vamos começar, então, antes, fazendo uma prece. Roseli, você nos dá aí a graça da prece? Vamos sim, vamos iniciar fazendo a nossa conexão com a espiritualidade amiga, com Jesus, que são os nossos intermediários com Deus Pai Criador, que no fim das contas é Ele que permite nós estarmos aqui hoje, é Ele que nos deu a oportunidade de mais um dia de vida, e que nós possamos juntos aqui receber as inspirações, as orientações dessa espiritualidade amiga, para que a gente possa esclarecer, consolar, auxiliar no entendimento deste momento tão precioso que é a tecnologia nos ofertando essa oportunidade de estarmos juntos. Sabemos que nos unimos pelo pensamento, mas é tão importante essa reunião para que a gente possa estar cada vez mais conectados a Pai Criador, e agradecendo a Ele por esta oportunidade, que possamos sair desta live de hoje mais compreendidos, mais entendidos de um assunto que precisamos agregar à nossa vida, à nossa conduta, para que possamos, juntos, como humanidade, como brasileiros, ir em busca de um país, de um mundo melhor. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos por todos os ensinamentos e esclarecimentos que nos deixaram como lição de vida, e que nós possamos, cada vez mais,
praticar todos eles. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro já trazer aqui os comentários do pessoal que está chegando. O Marcos já está aí com a gente. Oi, Marcos, bem-vindo. A Luísa também já chegou aqui, mandando boa noite. O Igor também está aqui com a gente. Igor, bem-vindo. Então, vamos lá, vamos começar? Eu queria primeiro trazer, como a gente sempre traz, né, que eu acho fundamental a gente trazer aqui qual é o conceito da palavra e política. Então, política, ela está relacionada, é uma palavra grega, né, que está relacionado à questão da ciência governamental que norteia aí os estados, as nações. E quando a gente fala da própria palavra mesmo, política, ela tem o intuito de dizer respeito ao que é público, né? E que está relacionado também ao bem do cidadão. E quando a gente fala a respeito da origem dessa palavra, né? Onde surgiu lá na Grécia, e surgiu lá muito tempo atrás, quando se buscava através, né, das relações sociais, né, buscar aí o interesse e a participação do povo nas decisões das cidades, né, então lá em Atenas, quando isso se iniciou, era essa a intenção, colocar de alguma forma os interesses dos cidadãos, né, como um interesse único comum ali na sociedade, então era essa a ideia aí de política. E aí eu queria comentar aqui com vocês também, Edu, se você quiser complementar, em relação à questão da democracia, né? E o que a democracia tem a ver com tudo isso? É muito importante a gente conhecer os primórdios, né? Acredito que alguns já conhecem, já sabem de onde surgiu a política e esse contexto da democracia, mas muitos podem ser que ainda não entenderam e a palavra vem apenas como uma forma de governo, mas num contexto não bem compreendido. Lá na Grécia, como você falou, que são os primeiros indícios de uma civilização mais organizada, sem ser aquela imposta, né, por um imperador que mandava e desmandava, e tinha o seu exército que punia, e tinha os escravos e tal. Então, na Grécia que a gente vai começar a ver, antes ainda da vida de Jesus, as primeiras organizações em sociedade, mais ou menos como a sociedade que deu certo, que desenvolveu até hoje, nesses termos que nós temos hoje, nesse formato que nós temos hoje. Então, na época, como você citou, que os cidadãos se reuniam para discutir as coisas públicas, as decisões das cidades, né, das polis, e que eram cidades gregas. Mas, primeiro, a gente precisa entender que já naquela época, nem todo mundo, todas as pessoas, eram considerados cidadãos. Nem todos. Eram apenas aqueles natos que fossem homens a partir de uma determinada idade e que tivessem uma certa condição social dentro da estrutura da governança daquela cidade. Não era qualquer pessoa que se reunia. Mas, como já era algo que se debatia, então já é um avanço você levar para alguns representantes das pessoas os temas para as discussões. Então, não poderia comparecer ali nas reuniões da polis, né, das cidades, para debater políticas públicas, políticas de saúde, políticas econômicas, enfim, decisões sobre leis, sobre cidades. Não se poderia se reunir, qualquer pessoa poderia estar ali, mas não teria poder de voto. Eram apenas esses considerados cidadãos que poderiam participar efetivamente desse tipo de política, né? Então, já tinha uma seleção natural para quem participaria dessas decisões, mas relembrando que é um avanço já, quando você consegue trazer alguns representantes para poder discutir políticas e não ficar apenas na mão de um só para decidir a vida de todo mundo. Já traz isso para um panorama já democrático, né? E democracia, vamos lembrar a origem da palavra, né? Demo, que é o povo, e ecracia, que é o poder. Então, seria o poder do povo, porém, ainda naquela época, exercido por um grupo de pessoas, né? Já consideradas, pré-determinadas, seriam aquelas pessoas que fariam. Então, a intenção da democracia é trazer as decisões do poder
para o povo poder discutir, debater, trazer os seus problemas que fossem resolvidos e discutidos dentro daquela sociedade, tá? Então, a princípio, esse é o contexto que originou a forma democrática como nós temos hoje, que é a forma predominante na maioria dos países, principalmente países de primeiro mundo, e muitos outros países. Então, você teria, ou é o poder democrático, né, uma forma democrática, ou é a ditadura, de alguma forma, seja ela uma ditadura comunista, uma ditadura capitalista, enfim, né, de qualquer forma, você teria só ou a democracia ou a ditadura operando no governo dos países. Não te... Desculpa, foi através desse movimento, eu tinha colocado no mudo, desculpa, gente, desse movimento que foram surgindo a possibilidade de voto, né? Foi através dessa instauração, dessa coletividade que poderia escolher ali o que seria feito, que surgiu a intenção de voto, né? Esse é um direito que nós temos, né? No caso aqui do Brasil ainda é obrigatório, alguns países não é obrigatório, mas é um direito que passamos a ter, principalmente depois, aqui no Brasil, né, depois da Constituição de 1988, onde mais pessoas são envolvidas nesse poder do voto, e obrigatório para todos os brasileiros, então é papel do governo, é obrigação do governo brasileiro disponibilizar alguma forma de voto para todas as pessoas do país, todas que quiserem, podem ir participar do pleito e colocar lá a sua intenção de voto, votar no seu candidato de preferência, em quem ele acredita, em quem ele entende ser o melhor governante, e tem que ter lá naquela região, por mais longínqua que seja, dos nossos 5.750 municípios aí no país, tem que ter algum lugarzinho onde ele possa ir lá fazer, ou seja, pela votação assinada, né, que ainda em alguns lugares tem como forma alternativa, ou então pela urna eletrônica que se adotou como forma, como uma forma determinada mesmo para todo mundo, né, institucionalizada. E o Espiritismo aqui vem nos trazer, o que o Espiritismo tem a ver com essa questão da política, né? Roseli, você quer comentar um pouco sobre isso? Então, tem tudo a ver, né? Espiritismo está incluso em tudo na nossa vida, não é uma questão de religião, uma questão de filosofia, de forma de agir, de conduta, né? E até em homenagem ao nosso querido Kardec, nesse mês de outubro, eu vou trazer aqui um dizer dele na Gênese, no capítulo 18, no item 25, que tem tudo a ver com essa questão que a gente está trazendo hoje. Vocês me permitam ler, por favor. Olha, o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo nesse movimento. Então, o Espiritismo, com essa racionalidade que ele faz, com esse ensinamento que ele nos dá, de nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio de forma responsável, ele ajuda a que cada vez mais, quanto mais a gente se permita conhecer essa doutrina e praticá-la, mais a gente vai desenvolvendo o nosso entendidimento de como escolher os nossos melhores políticos, ou se eu me candidatar, por que eu vou me candidatar? Qual é a razão disso tudo, né? E eu entendo também, muito importante o tema de hoje, o espírita, eu entendo, o espírita na política, mas não a política no espírita. Da mesma forma, o espiritismo na política, mas não o espiritismo, não a política no espiritismo, quer dizer, não vamos usar a doutrina como palanque daquilo que nós, do nosso planejamento, de tudo aquilo que a gente pretende, da nossa plataforma de atuação. Então, é importante a gente
pensar muito nisso que a gente vai discutir hoje, né? Essa linha tênue que existe aí entre você ser espírita e você atuar como político, né? Acho que é super importante a gente trabalhar isso. Qual é o papel do espírita na política? Como ele deve agir, né? Todas essas questões. Até antes da gente entrar nessa questão do papel do espírita na política, né, só complementando aqui o que você trouxe em relação à Gênese, né, quando a gente pensa aqui no espiritismo como, né, quando a gente estuda ali no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei do progresso, o progresso da humanidade, a Gênese trazendo muito disso, né, que o espiritismo veio para esse progresso, e a política, quando a gente olha ali no conceito dessa palavra, que está atrelada principalmente a essa relação de negociação dos interesses de todos, né? Não é só a individualidade, mas sim um interesse social, um interesse comum, né? O interesse da coletividade, não tem como não associar o espiritismo à política, né? E a gente começa a realmente entender que hoje, da forma como está a nossa política aqui no Brasil, ela está, de certa forma, desvirtuada, né? Então, a gente precisa voltar a esse conceito da palavra política, que foi, né, definido lá atrás, quando Aristóteles traz o conceito dessa palavra, e aí, se vocês me permitem, eu queria trazer uma frase que Aristóteles disse, né, quando ele conceituava aqui a política, ele dizia que a política é a ciência que tem como objetivo a felicidade humana e divide-se em 2 pontos, né? Primeiro, a ética, que é o que se preocupa com a felicidade individual do homem na cidade, no Estado, e depois a segunda, que é a política propriamente dita, né? Que se caracteriza com essa propriedade de preocupação com a felicidade do coletivo. Então, de alguma forma, né, o espiritismo busca isso, essa felicidade coletiva, né? Lógico que a gente vai ter a nossa felicidade individual, mas a felicidade de forma geral. Então, a gente precisa voltar, né, de alguma forma, a trabalhar a nossa política e olhar, e sermos políticos pensando nessa coletividade, não somente nesse interesse individual, né? Exato. Nós tivemos muitos, né, espíritas políticos, né, que atuaram na política, mas sem fazer do espiritismo uma bandeira política, né, o que é muito diferente. A questão é você ter o comportamento espírita incorporado no ser humano, que é o que diz esse texto da Gênesis, para que você busque, porque a intenção da doutrina espírita é sermos felizes, no sentido da felicidade plena, da felicidade ampla, né, da felicidade verdadeira, aquela que não se altera ao longo do tempo ou dos problemas que aparecem, aquela consciência de um ser espiritual enfrentando dificuldades e resolvendo problemas e evoluindo a cada problema que resolve. Então, essa intenção também é o contexto do filósofo Aristóteles, de que por meio das interações políticas, nós vamos tratando de assuntos da sociedade que propiciem o bem-estar entre todos. E como que a gente faz isso? Por meio da implantação de ética, né? Ética, ou seja, regras, normas de convívio, de interação uns com os outros, que talvez não precisasse ser impostas, vamos dizer assim, para esse conduto, se nós todos já fôssemos moralmente evoluídos. Porque a moral tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, respeito às opiniões, ao próximo em si. E agora, trazendo um pouco para o comentário que você fez, da deturpação desse contexto da política que a gente tem a nível nacional hoje, né, no Brasil, acredito eu, no mundo também, a política se polarizou, né? Ou você tem um extremo de um lado, ou você tem um extremo do outro lado. E isso a gente precisa entender que o Brasil está vivenciando isso, esclarecendo isso para todos que estão nos assistindo, que tiverem oportunidade de nos ouvir, vão começar a ver que essa polaridade, né, ela é, de fato, muito saudável se for bem utilizada. O que ela não pode ser? A mesma forma que a religião. Ela não pode ser cega. Ela não pode ser cega, mas o debate, né, oposição e governo, ela tem que interagir sempre, porque a oposição traz o governo para a realidade, né, das decisões que ele está tomando, e o governo leva a oposição sempre a criticar e desenvolver maiores aprofundamentos naquilo que está sendo decidido hoje. Essa questão que nós vivemos hoje no país,
se dá por causa, o doutor Bezerra aí, grande exemplo de político mesmo, né, Antônio? É isso mesmo. Foi um político que atuou no finalzinho do século XIX, né, aí na nossa política, e ele já era político quando começou a conhecer o espiritismo também, mas como sendo uma pessoa já extremamente se doando à sociedade, entendendo a necessidade da nossa evolução com a caridade, da nossa evolução moral, ele viu na política o caminho que poderia ser trilhado para se fazer melhorias para o maior grupo, maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então, hoje, essa deturpação, ela se dá por causa do comportamento do homem, e não por causa da política em si, né? Porque a política leva a essas discussões, leva ao embate, ao debate, melhor ainda, né, ao debate de ideias, de aprofundamentos, de razões, de motivos, né? Tem uma agenda pública que é criada, né? Uma agenda pública são os compromissos que os governos, quando assumem, eles têm que desenvolver, na medida que fazem enquetes à população sobre quais são os temas que estão mais incomodando, né? A saúde, educação, segurança. Então, tudo isso aí é levado para os políticos, para o executivo, para os prefeitos, os governadores, o presidente da República, para que eles possam debater e desenvolver, né? Levarem à aprovação, levarem em forma de projetos de lei, em forma de execução, de propostas, né, para que possa ser solucionada essa agenda, essa quantidade de problemas. E então, para atender a demanda da população, né. E agora o que acontece é que o homem ainda, né, na sua imaturidade, é que quando ele assume o poder, ele passa a deixar os interesses públicos, né, dessa busca da felicidade de todas as pessoas, ele passa a deixar isso de lado e começa a ver os interesses próprios para que ele permaneça no poder. É isso que nós vemos hoje, né? Essa polaridade esquerda-direita é somente uma posição, assim, do principal foco que se defende. Então, hoje, o que se chama de direita, isso começa lá na França, tá? Quando eles iam decidir a forma de governo tinha, então aqueles que decidiam de uma forma ficavam à esquerda, e o outro que decidia de outra forma ficavam à direita. E aí que vem esse termo, né? Esquerda, direita, mas em suma, aqueles que defendem a posição da esquerda, como nós entendemos hoje, são aqueles que protegem ou defendem um tipo de política onde o governo interfere mais nas decisões, principalmente econômicas do país. E aqueles que são direita, são aqueles em que querem que o governo interfira menos nas decisões econômicas, ou seja, deixando a cargo da própria sociedade as decisões trabalhistas, econômicas, de mercado, de governo, e eles vão se resolver. E o outro não, o outro lado entende que o governo tem que olhar isso mais de perto, tá? Só para a gente entender mais ou menos essa bipolaridade, que é o principal aspecto. Tem outros aspectos também, né? Mas esse é o principal aspecto que denomina um extrema-direita e um extrema-esquerda. E hoje ainda tem, né, o pessoal do centro, que ela não vai nem para um lado nem para o outro, ou seja, ora vai para um lado, ora vai para o outro. Esse centro não deveria existir, de fato, né? Ou você é uma coisa ou você é outra, mas é uma condição da nossa política atual, pela pluralidade de partidos que tem, de partidos políticos que existem, então eles acabam ficando hora de um lado, hora do outro, dependendo do acordo, do interesse que lhes convém, né? Veja que foge do aspecto da intenção da população, de resolver os problemas da população, e sim interesses próprios partidários. Mas isso tem muito a ver com o momento que a gente vive moralmente, com o estágio evolutivo nosso, das pessoas que vivem, e não é um problema da política em si, é um problema das pessoas, né, como que a gente vive. Resolvendo isso por meio das questões espíritas, que a gente vai tratar, é que a gente espera que você tenha pessoas com uma moral, com uma maturidade maior, para que esses outros problemas que acontecem na política, no âmbito do poder, comecem a diminuir, né, comecem a ser extintos, e a gente passe a fazer a política da forma como ela foi concebida na sua essência, né?
E o ponto importante que a gente precisa falar aqui é que, por mais que a gente vá com total intenção de fazer algo diferente, de fazer, né, pela educação, de fazer pela nossa sociedade, né, de melhorar tudo isso, tudo depende do indivíduo que está ali, né, que a gente elegeu de alguma forma e que no momento que chega ali naquele cargo que ele foi eleito, ele tem uma série de compromissos com a população que o elegeu, né? E muitas vezes ele acaba se desvirtuando, que é um pouco da questão da corrupção, né? Então a gente precisa entender que somos seres humanos que estão ali, né, trabalhando, sendo eleitos, que de alguma forma eles estão representando a sociedade. Então, se ele passa, né, a não ter o interesse, né, começar a olhar o interesse individual dele e esquecer do interesse coletivo, aí é que ele parte para a corrupção, né? Se a gente entender, né, que essa imagem dos políticos, ela realmente está desgastada, mas a gente não pode carregar com a gente a ideia de que todos os políticos são corruptos, todos os políticos estão olhando para o próprio umbigo. Existem exceções, como existem exceções em todos os segmentos, né? E também a gente não pode esquecer de uma coisa: quem nós colocamos lá em cima é um reflexo da nossa sociedade, porque somos nós que votamos, né? Então, nós também temos dentro da nossa vida ali, da nossa conduta, nós também temos as nossas pequenas corrupções, nós também temos as nossas pequenas, que a gente compra, né, as nossas barganhas, e enquanto a gente não trabalhar isso em nós, né, vai ser difícil a gente não colocar lá em cima alguém semelhante, porque a gente ouve muito ainda nos nossos dias falar assim: mas pelo menos ele rouba, mas ele faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, né, a gente tem que sair um pouco dessa vibe, dessa energia de que se pode roubar desde que faça alguma coisa. Então eu entendo, até nessa questão da polaridade que a gente estava falando aqui, né, que é importante a esquerda ou a direita, que seja, os extremos nunca são bons, mas é importante para que a gente possa definir, através da plataforma do próprio votante, do eleitor, da plataforma eu tenho que ter uma plataforma que esteja adequada a essa esquerda ou essa direita, para que eu possa me apresentar e me candidatar, né? Então, se eu pressupor que eu, sendo de esquerda, eu vou primeiro olhar a questão global, para depois chegar na questão do cidadão como indivíduo, então digamos assim, a essência do pensamento esquerdista é você olhar de forma geral, de forma generalizada, a cuidar de toda uma sociedade, seja interferindo, como o Eduardo falou ou não, né? A intenção de cuidar de forma global existe para você, depois de cuidar da global, você atingir a individualidade. Já a direitista não, ela primeiro vê o interesse do cidadão, o interesse individual, para depois ir corrigir o interesse da global, de toda uma sociedade, né? Então, como é que a gente escolhe? Como é que a gente se candidata? A gente tem que partir desse princípio. Qual é a plataforma? O que é do meu interesse? Eu quero uma pessoa, colocar alguém lá em cima num cargo político que veja os meus interesses. Então, se eu tenho grandes investimentos em moeda, eu quero juros altíssimos para eu ganhar cada vez mais, né? Agora, qual é a minha intenção? A minha intenção é que a política brasileira, ou o político brasileiro, ele veja o interesse de toda a comunidade, né? Então, a gente tem que ter essa polarização, é importante, claro, desde que não seja desequilibrada como ela tem sido, mas para a gente construir essa nossa intenção de voto, para a gente construir uma plataforma como candidatos, né? Eu tenho que escolher um lado, porque aqui a gente ainda tem que se aliar a partidos para poder concorrer. Então, a gente vai ter que escolher um lado. Ficar no centro é aquilo ali, é meio você ficar em cima do muro. Por quê? Porque eu vou ficar do lado de quem está ganhando, né? Se o esquerdo estiver ganhando, eu vou ficar do lado dele, vou pender para o lado dele, porque política é essa reunião de acordos, né?
de trocas de vantagens, né? Mas ela é extremamente necessária para a nossa sociedade. Se a gente não tiver a política, a gente não vai conseguir se conduzir, né? Mas é claro que tudo isso tem que trazer a questão da moral. A gente tem que agir tanto como eleitor, como candidato, dentro da moralidade. Quanto mais a gente estiver dentro das leis divinas, isso independe de religião, né? Eu vou estar cada vez mais praticando essa questão da moralidade. Tudo fica mais fácil, entre aspas, né? Porque a gente tem que mudar muitas condutas, muitas crenças, muitas más inclinações que nós temos, né? É verdade. Eu queria comentar que a Angel colocou que ela botou risos, estava no Instagram lá esperando, é aqui no YouTube. Angel, perdão, aqui ó, de sábado com a Roseli Edu é no YouTube, e normalmente quando a gente posta ali o banner avisando, né, da live, a gente tenta colocar lá, quando é no YouTube, a gente põe o logo também do YouTube. Então fiquem atentos aí para vocês não perderem as lives, tá bom? Seja bem-vinda. E aí eu queria comentar também a respeito disso que você trouxe, né, Roseli, da questão da moral, e a gente sempre tem que ter, independente da ação, da atividade que a gente está fazendo, seja na política, seja em qualquer ação, né, nós como espíritas temos que lembrar sempre, né, do amor ao próximo, de exercer a caridade, né, então quando a gente coloca algum representante ali nos representando, sejam espíritas ou não espíritas, né, a intenção tem que ser essa, né, estou fazendo não para mim, mas para a coletividade, né, eu tenho que lembrar sempre dos mandamentos, né, que estão lá em Moisés, os ensinamentos de Jesus, né, que a gente está fazendo tudo isso para amor ao próximo, eu não posso estar retirando de alguém que precisa, que necessita, né, de determinado bem material, determinada situação, condição, né? E a gente vê nesses exercícios aí, nessas atividades de corrupção, que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Não é à toa, né, que a gente está nesse mundo, nesse país aqui, é por uma razão. Então, como brasileiros que somos, a gente tem que começar a pensar nesse aspecto mesmo, né? Pensar que a gente está aqui porque tem uma razão de ser e trabalhar para isso. O espírita, ele leva muito a fama de ser aquele passivo, resignado, nunca se posiciona, né? Porque a gente... enfim, então eu acho que está chegando o momento em que o espírita, inclusive na política, que falta um pouco de engajamento do espírita na política, eu acho que é chegado o momento, sim, da gente se posicionar, né? Cada um tem o direito de se posicionar como quiser, mas, claro, o espírita, ele tem por essência, ele trabalhar dentro da conduta de moral, dentro da ética. Então, eu entendo que, pelo que eu conheço do espiritismo, e aquele candidato que traz para mim essa linha já de pensamento, já ganha um pouco mais da minha confiança. Não quer dizer que chegando lá, ele não vai se desviar, porque nós somos humanos, temos as nossas imperfeições. Mas, com certeza, o pensamento, a identidade espírita já leva a gente a entender que ali, pelo menos, existe uma possibilidade grande de existir uma conduta dentro da moralidade, dentro do progresso, dentro de querer ver a humanidade como um todo crescer e não ver só os interesses. Eu acho que devagarzinho a gente vai começando a tomar um espaço ali importante, até porque muitos políticos, inclusive, eles não trazem a ideia espírita, mas eles já têm uma conduta dentro da espiritualidade visando um bem maior. A gente tá se renovando, sim. É isso que a gente falou do Kardec logo no começo, né? Espiritismo é esse contemporâneo de todo esse processo. Ele já vem educando a gente para a hora que chegar o momento a gente tá pronto para assumir essa nova humanidade, assumir esse homem novo, jogar esse homem velho fora, que só visa o próprio interesse, que só visa as coisas materiais e dar vazão, dar lugar
chegar a esse homem novo, que traz a questão moral, que traz o amor ao próximo. O nosso mundo só vai melhorar quando a gente começar a ter essas ideias, né? Isso não precisa ser espírita, mas graças a Deus, puxando a sardinha para o lado espírita, o espírita já tem essa energia, essa essência já dentro dele, né? Graças a Deus. É verdade. E aí você trouxe alguns pontos aí bem importantes, né, Roseli? Essa questão de o espírita não ficar sem definir em qual condição ele concorda ou não, né? Ele se posicionar e principalmente ter muito cuidado, muito jeitinho, né, na hora de se posicionar também, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque muitas pessoas são muito intolerantes nas discussões políticas, né? Então, você é da direita, eu sou da esquerda, e aí a gente para de se falar, né? Eu tiro você das redes sociais. As pessoas estão muito intolerantes, né? Então, a gente também precisa respeitar o interesse do outro, né? A escolha do outro. Então, ser espírita é isso, né? Ser espírita é ter essa condição de ouvir a opinião do outro e respeitar, né? A gente não tem que impor a nossa posição para os demais, né? A política, Monique, acho que essa frase que está em evidência aqui para todos nós, né? Falta a conscientização, tanto de nós que votamos, cobrar, né? E acompanhar os políticos em geral. Essa fala do Jorge é perfeita. Né? Perfeito. É bem esse o comportamento do espírito. Mas ele começa, Jorge, e Monique, todos aqui, né? Ele começa assim, eu votei nele. Agora, eu votei nele por quê? Por que é que eu votei nele? Então, quando o candidato, ele se candidata à política, num cargo agora executivo, né? Então, entendendo a nossa política aí, tem o executivo, o legislativo, o judiciário. O judiciário é indicado por uma condição técnica, né? Que são os membros que fazem parte dos tribunais, dos supremos, dos tribunais regionais e tal, que são juízes que vão avançando numa carreira técnica. O legislativo são aqueles que fazem as leis, que debatem as leis e colocam as leis para a sociedade, são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores da República. E o executivo é o presidente, o governador e o prefeito. São aqueles que executam as leis que são debatidas e também apresentam os seus projetos para serem debatidos. Enfim, quando ele se candidata para ser um membro do executivo ou do legislativo, ele tem lá obrigatoriamente que apresentar o seu plano de governo. E ali, aquele plano de governo, gente, ali ele pode ser um plano mentiroso? Pode. Mas ali está a intenção dele, o que ele vai olhar primeiro, o que ele vai olhar mais, onde que ele vai colocar recursos. Pode ser um plano sonhador, pode estar fora da realidade daquele município, daquele estado, daquele país, executar todo aquele plano. Mas para nós que vamos votar, é o único norte que nós temos, senão a gente fica somente vendido no que ele fala na TV, no rádio, e o que a gente escuta, né? Que é muito pouco, não dá para você conhecer uma pessoa assim. Né? Então, beleza, nunca ouvi falar do candidato tal, então entra lá no site do candidato, baixa lá o plano de governo dele e dá uma lida, não vai ter mais do que 10, 15 páginas ali, com as principais, o principal foco deles, a principal intenção deles, qual vai ser o primeiro assunto, o segundo assunto, o terceiro assunto, quanto que ele pretende designar para qualquer área, ver se ele já conhece o orçamento daquele município que ele está se candidatando, e você vai vendo consistência. Então, você não precisa ler de todos os candidatos, você precisa ver daqueles candidatos que você já tem alguma ideia que você pretende votar. Então, baixa lá o plano de governo deles, deixa ali, né, do lado, no celular ou no computador e vai olhando aos poucos, porque isso vai te ajudar a dar um direcionamento do que a Roseli estava comentando aqui, né? Será que esse candidato tem essa visão que eu tenho em alguma coisa? Qual é o que mais tem a ver comigo? Aí, depois que eu fizer isso, eu votei nele. Caso ele se eleja, se for outro que eleger, eu tenho que, como eu vivo num sistema democrático, eu tenho que aceitar a vontade da maioria, né? Então, a gestão vai ser dele. Então, eu vou olhar agora o plano de governo dele e vou cobrar. E eu vou cobrar também aquele que eu votei, que eu olhei o plano de governo dele e que ele não... Olha, isso faz parte do espírita sério, né?
porque, assim, eu não vou dar o meu voto porque eu achei ele bonito, ou ela bonita, ou porque ele parece que é honesto, ou porque eu nunca vi nenhum processo dele. Isso não quer dizer nada. Né? Ele pode entrar lá e pode fazer um processo. Porque os casos de corrupção que a gente está vendo hoje, olha só, os maiores casos de corrupção na política, não estou falando na criminalidade, né, no tráfico de drogas e outros crimes, né, mas vamos falar assim, o crime de corrupção na política é corrupção para dinheiro do partido, para que eles se perpetuem no poder. Eles, com mais dinheiro, eles fazem mais coisas, mais campanhas, gastam mais com marketing para manipular a nossa cabeça, com programas de incentivo ali, né, para fake. Uma série de coisas que eles podem fazer com muito recurso financeiro e que acabam manipulando a gente para eles se perpetuarem no poder. Então, se a gente tem esse critério de mais lógico, racional, que é o que a doutrina nos propõe como seres integrais que somos, né, seres encarnados vivendo aqui na sociedade, mas também seres espirituais com um compromisso espiritual e com toda essa questão política da felicidade de todos, a gente conheceu o plano deles. E vamos lá estudar isso e depois a gente cobra o plano deles. O plano que eles prometeram fazer. Olha aqui, estava aqui seu plano, você não fez. E divulgar isso, fazer campanha, falar, estava aqui, eu vi, eu votei, eu fiz, agora você cumpra, né? E exigir e divulgar e tal. Esse é o papel que a gente, como cidadão para todos, né? E o espírita mais ainda, porque pretende que essa sociedade avance, né? Nessa questão moral, nós precisamos cobrar daquele, foi o que ele fez, quando ele se candidatou, ele se comprometeu a fazer aquilo que ele prometeu, né? Então, verdade, e é interessante isso que você trouxe, essa questão do estudar o candidato, né, porque muitas vezes a gente vê só a propaganda eleitoral, né, não se aprofunda, quantas pessoas não pegam aquele santinho que está jogado no chão da rua para poder votar em alguém, não sabe nem em quem está votando, então é nossa responsabilidade, né, é nosso direito, né, de voto, então a gente precisa sim, de alguma forma, ir lá investigar, entender qual que é o plano. Quantas pessoas, às vezes, você pergunta, mas qual que é a proposta dele, né? O que esse candidato quer trazer, né? O que ele vai fazer de diferente? Às vezes a pessoa não consegue nem explicar, né? Então, realmente, quer discutir, mas discuta com argumento, né? Traga qual é a intenção desse candidato, né? Vá lá estudar. Mas eu acho interessante também um ponto que eu queria trazer aqui, eu queria a opinião de vocês em relação a gente falou aqui que os espíritas podem, sim, né, se eleger aí como políticos, né, e não tem mal nenhum em fazer isso, assim como qualquer outra pessoa de determinada outra religião, né, mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação à conduta desse espírita que está se promovendo a candidato, né, seja de qualquer vaga, né, disponível aí em cargo público, qual deveria ser a conduta dele nos centros espíritas, nos trabalhos que ele faz dentro do espiritismo, porque a gente vê muito isso de muitas pessoas quererem aproveitar ali o centro espírita para fazer divulgação, né, dele como candidato, ou usar ali o centro espírita como palanque. O que diz a doutrina espírita a respeito disso? Nunca usar o espiritismo como palanque, como plataforma, né? Não é através disso que ele vai se eleger. Tem que usar mesmo sempre aquilo a que ele está se propondo e as questões morais, as questões éticas, ele ter essa conduta, porque não pode, porque assim, olha, eu me entendo como uma pessoa que falha, então vamos supor que eu me candidato a um determinado cargo, eu tenho uma plataforma ali e eu divulgo isso dentro do centro espírita, quer dizer, eu vou estar fazendo uma candidatura como se fosse em nome, como se eu fosse um representante da doutrina espírita. E eu não tenho esse direito, porque a doutrina espírita não tem esse tipo de hierarquia, não tem ninguém que possa representar a doutrina espírita, falar em nome da doutrina espírita através da sua própria opinião, através da sua conduta. A gente leva sempre como palestrantes, como pessoas que estamos aqui tentando esclarecer, as nossas
bases são a codificação, e nós incutimos opiniões nossas nisso que não precisam ser aceitas. Agora, você fazer do espiritismo um palanque, isso está incorreto. E uma questão também importante, que eu acho bacana a gente se estender nisso, é quando aquele espírita, ele se candidata por um partido para algum cargo, e dentro desse partido, vamos supor que seja um partido de esquerda, a gente sabe que o pessoal de esquerda, eles têm uma certa, eles são muito mais favoráveis, por exemplo, a gente está trazendo uma questão polêmica aqui, que é a questão do aborto. Eles são, a grande maioria, são favoráveis ao aborto. O espírita não é, né, dentro dos esclarecimentos que a doutrina nos traz. Então, como deve, por exemplo, um espírita agir? Ou se ele está num partido de extrema-direita que sugere o armamento da população para sua própria defesa, e o espírita também não está de acordo com isso. Então, no meu entendimento, o espírita, ele tem que ser espírita, sem que para isso ele precise divulgar e ser um representante da doutrina, mas ele precisa agir conforme a condução. Então, os próprios partidos, né, políticos que estão aí se organizando, eles também têm que ter essa flexibilidade para entender que muitas vezes um candidato, ele vem de uma doutrina espírita, ele vem de uma crença nessa filosofia espírita, mas ele concorda com muitos valores que aquele partido está trazendo na sua plataforma, né? Então, que ele não seja prejudicado quando, por exemplo, existir uma campanha pró-aborto e ele não for favorável a isso. Então, o espírita, ele tem que agir como espírita, na minha opinião. Aqui eu não vou falar minha opinião. Vou falar o que André Luiz falou aqui no livro Conduta Espírita, psicografada pelo Chico, né? Ele fala, tem uma lição que chama Nos Embates Políticos nessa obra, e Chico também estudou esse assunto junto a Emmanuel no livro Consolador, tá? E tem várias questões ali envolvendo política, depois a gente pode ver também. Aqui nesse capítulo ele falou: repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os princípios doutrinários, ou seja, uma pessoa vai ao palanque espírita falar que vai defender interesses espíritas, tá? Olha que cuidado que o André Luiz está tendo aqui. Ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. Então, cuidado com aquele que fala assim, não, eu vou para a política defender os interesses dos espíritas. Aí ele continua: o espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos, que são o campo da política, os interesses aqui das nossas questões terrenas. Né? Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. Então, você é um espírita que fala em nome do espiritismo, cuidado com o que você fala, para o campo desse ou daquele partido, ou esse é a direita ou a esquerda, o que é melhor, porque você está influenciando, né, companheiros de ideal que podem confiar em você pelo papel que você está exercendo dentro da casa espírita, né, mas não são assuntos pertinentes ao espiritismo. A fé nunca será produto para o mercado humano, né? Então, assim, os interesses espíritas, ele fala aqui num determinado momento, não tem a ver com as questões terrenas. Tá? Então, assim, o espiritismo que se fala nas casas espíritas, que se prega nos palanques espíritas, no púlpito, nas palestras, são assuntos ligados à mensagem de Jesus, ligados à espiritualidade superior, à própria fundamentação da doutrina espírita, o estudo de Kardec, para a nossa evolução moral. Aí a gente contribui com a evolução moral das pessoas, com a nossa própria, para que eles sejam bons políticos, tá? Então, tem que ter um cuidado tremendo. E olha, Monique, eu já vi, assim, no meio espírita,
no movimento espírita pessoas falando em formar partidos espíritas, né? Eu ia perguntar isso agora. Qual que é a sua opinião a respeito disso, de formar partido? É exatamente o que o André Luiz está falando aqui. Cuidado, né, para formar um partido para defender interesses espíritas. O espiritismo não precisa desse tipo de defesa. Ele não precisa, ele é o conceitual fundamental para a alma humana, é uma ciência que estuda a alma humana, que estuda o espírito, que estuda as interações com o mundo espiritual. Ele não precisa de partido para defendê-lo. As pessoas, pelo seu interesse no desenvolvimento, vão procurá-lo como um instrumento de evolução, de compreender a vida, de melhorar as nossas atitudes. Ele não precisa que alguém vá lá impor, né? O tempo todo Kardec fala assim, não vamos fazer, a gente não faz proselitismo, a gente não fica defendendo o espiritismo, né, como bandeira, tipo, seja espírita que você vai receber o céu e vai ser... A gente não tem isso, porque é uma conquista interior, é individual, a pessoa começa a buscar. Então, fazer um partido espírita é você trazer justamente o contrário que os mentores espirituais falam, né, trazendo para o mundo terreno questões que são do mundo espiritual. Não tem como você impor isso para as pessoas de forma nenhuma, e nem dizer, aí você vai dizer o quê? Então o partido espírita é o melhor? São pessoas que estão ali, imperfeitas como nós, né, também. Exato. Estão sujeitas a todas as tentações, à corrupção, a todas as coisas do mundo material. Ou seja, então, assim, não cabe esse tipo de situação para o espiritismo. Agora, sim, essa é a recomendação dos mentores espirituais, né, que nós já, consagradamente, pelos seus ensinamentos, entendemos que já são seres que evoluíram além de nós, né, que já estão num patamar à frente, dando para a gente um direcionamento. Então, não vamos perder tempo com isso, né, de formar partidos. Interessante isso que você trouxe, Edu, porque o Chico muitas vezes era questionado nessa época, né, de eleições, né, e a respeito da política, né, e tem uma passagem de Emmanuel que está no livro La Vinha de Luz, né, que ele traz o seguinte, que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa no mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, que é Jesus, né, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto no coração humano, né, sem necessidade de portarias, decretos respeitáveis, embora, né, então, assim, existe a necessidade da política, ele traz isso, Emmanuel traz isso, né, de haver essa necessidade das leis, né, e das necessidades dessas políticas, né, aqui no nosso planeta, mas que de maneira nenhuma Jesus colocou isso à frente do amor ao próximo, dos interesses em relação a Deus, de todos os mandamentos, né? Exatamente. É verdade. Emmanuel também falou, né, na obra aqui, que, tipo assim, muitas pessoas querem que seja feito dessa forma, né? Mas ele fala, assim, inclusive, que querem se criar leis para formar bons políticos, né? Só que, na verdade, isso não vai acontecer. Leis não resolvem, leis não formam bons políticos. Leis normatizam a atitude na sociedade. O que forma bons políticos é a gente vencer egoísmo, orgulho, vaidade. Isso forma bons políticos. Não só bons políticos, mas bons cidadãos. Então, não é por meio de imposição, né? A gente formando um partido espírita, que vá lá e crie leis que defendam a conduta espírita, né? Então você não pode ser corrupto. Tá bom, não posso, né? Mas não pode hoje, já não pode também, né? Então, assim, não vai ter nenhuma mudança, né? E o que precisa mudar é a consciência individual, né? A consciência individual, para que a gente tenha esse avanço, né? Se Deus quiser, em breve. O espírita, ele está no mundo para auxiliar o progresso de todo mundo. A gente tem que dar a mão para aquele que está um pouco mais lento do que a gente, para aquele que está atrás da gente em desenvolvimento de evolução, em desenvolvimento moral, né? Então, a gente está aqui para isso. Por isso que você entrar como espírita dentro de uma política é um pouco perigoso, sim. A gente tem que ter muito critério, tem que estar sempre vigiando o que a gente está falando. É muito sério
isso. Nós vamos estar comprometendo uma doutrina que ela tem as suas bases na moral, nas leis divinas, formada no Evangelho de Jesus. Como é que a gente vai se arriscar ali a comprometer, a desacreditar uma doutrina que leva tanta coisa boa para a gente, que leva tanta esperança, né? Então, tem que ter realmente bastante cuidado. E para nós, basta... Pode falar. Roseli, lembrando que isso não significa que a pessoa não possa se envolver na política, né? Você vê tantos exemplos, tanto Bezerra, que foi, né, político, e fez também um trabalho incrível, né? O Caibar Schutel também foi político, e também fez um trabalho maravilhoso. Então, assim, não significa que o espírita não possa, né, exercer atividade política, mas é a questão de não misturar os dois assuntos, né? E, de alguma forma, manter a conduta espírita, né? É verdade. Misture os assuntos na sua conduta moral, isso, né? Mas não misture os assuntos no palanque espírita. No centro espírita, fale de espiritismo bastante. Palestras, divulgue, né? Fale os ensinamentos, estude, isso sim. Eu estou vendo o comentário aqui da Angel. A Angel colocou que sempre penso nisso. Tem muitos políticos que falam, mas não mostram um plano de ação, um projeto. Então, as pessoas só acreditam e não conseguem documentar. Daí fica difícil cobrar, é verdade. Eles não vão mostrar, tá, Angel? Eles não vão mostrar, esquece. Eles não vão mostrar isso, porque na fala deles, eles têm poucos minutos, eles querem... Aqui eu vou ganhar a população, né? Eu vou falar um aspecto de persuasão, né? Eles querem ganhar o seu coração, eles querem ganhar a sua emoção. Então, eles fazem propaganda, eles beijam crianças, eles querem ganhar o seu coração ali. Eles não vão falar de plano de governo ali, porque parece que a gente nem quer saber, né? Porque o que mais atinge a gente é essa parte emocional. O plano de governo você vai ver lá no site dele, tá? Lá ele, obrigatoriamente, para ele se candidatar, ele tem que ter um plano de governo. Pode ser um plano totalmente fora de, sabe, um plano alucinado. Aí você já vê que a pessoa é uma alucinada e que está indo por outros motivos que não é fazer política de fato. Então, é aí que você vai ver, tem que ir lá e pesquisar, porque ele não vai divulgar isso, ele não vai entregar isso, ele entrega o número dele, ele entrega uma foto dele com A, B ou C que apoiam ele, mas ele não entrega o plano de governo dele para a gente fazer, a gente tem que ir lá e ver. Mas o comprometimento dele é essa plataforma que ele apresenta, então a gente pode cobrar ele através dessa plataforma. Se eu me identificar nessa plataforma, é o que está escrito lá que eu posso cobrar. Então a gente tem sim, hoje, como cobrar dos políticos, a população que não está sendo atendida naquele que foi eleito, tem o direito de cobrar. Hoje tem os canais de acesso, né? Tá certo que não são eles que a maioria que respondem, mas tem os seus assessores, secretários e tal, mas a população tem que começar a se posicionar, se engajar nisso. Olha, você não está agindo de acordo com o que você colocou na plataforma, eu votei em você por causa da sua plataforma, agora cadê a sua ação daquilo que você se comprometeu, né? E talvez, e também o que o Jorge aqui está colocando, maravilhoso, né? Afinal de tudo, você não precisa ser espírita, né? Você tem que ser correto, porque essa é a tua ética moral, essa é a tua melhor conduta, é isso que a gente tem que buscar, é a nossa transformação no homem de bem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 17, que fala do homem de bem, né? É ali que está descrito. A gente está um pouco longe daquilo, mas se a gente estiver em busca e nossas pequenas conquistas, a gente já ir melhorando, a gente vai, é isso daí, não precisa ser espírita, não. Qualquer um precisa ter uma conduta moral dentro daquilo que Deus nos oferece como as suas leis, né? Exatamente. A Edio colocou aqui, boa dica. Eu queria até trazer aqui um pouquinho do que traz Emmanuel também no Vinha de Luz, quando ele fala dessa questão de qual é a conduta espírita, né? Qual deveria ser a conduta caso o espírita se candidate, né? E aí ele traz aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, cessar o egoísmo nessa nossa animalidade, né? Fazer o bem, né? Mesmo que te façam mal. Então, será que é isso que esse político vai fazer, né, quando ele estiver ali exercendo aquele cargo público? E Emmanuel também traz, né, quando a gente lê lá no livro Consolador, quando ele fala de forma geral de cargos públicos, né, qual é a responsabilidade de quem está ocupando ali um cargo público? E aí ele fala que é muito maior do que de quem está aqui com esses compromissos, né, que a gente tem que fazer aqui no nosso dia a dia, já é mais
mais complicado ainda, é um compromisso muito maior. Por quê? Porque nós estamos representando ali uma sociedade, né? Uma coletividade. Então, o nosso compromisso é bem maior. E muitas vezes aí o que a gente faz, a gente acaba, né, tendo que resolver esses compromissos que nós assumimos quando a gente tem uma conduta não ética, é nessa mesma encarnação, né? O escândalo há de vir, né, Monique? Mas ai de quem provocar o escândalo, né? Então, qualquer um aí que esteja se candidatando, muito cuidado, porque é isso que eu sempre falo nas oportunidades que a gente tem aqui, a gente tá, o espírita e quem não seja espírita tem que começar a abranger além dessa vida material e pensar que existe algo depois disso tudo. E o que a gente vai colher nisso tudo? Porque existe uma continuidade, ou eu vou dormir, mas será que o meu sono vai ser bom? Será que o meu despertar vai ser bom? Né? Dentro da nossa crença, o que vai acontecer depois que eu morrer, depois que o meu corpo acabar, né? E para nós espíritas, nós sabemos que existe a continuidade da vida, e o que a gente vai colher lá na vida espiritual é o que a gente está plantando aqui agora. Então, a gente vai ter aí grandes comprometimentos em vista do que a gente tem visto aí na nossa política, né? No Brasil, vamos olhar aqui do Brasil, porque do resto do mundo, né? Mas aqui no Brasil, a gente está vendo grandes pessoas com grandes comprometimentos para a vida futura, e é isso daí, provocaram um escândalo, né? Ai, agora eles vão ter que receber o troco aí, né? Não receber o troco como castigo, mas receber o troco como uma reflexão. As situações difíceis vêm para a gente refletir, e essas pessoas, não só do segmento político, nós todos estamos refletindo, mas quem se compromete vai ter que ser mais ainda, vai ter que refletir mais ainda nessa questão, né? E no plano espiritual, né? Eu ia brincar com você aqui, Edu, para fazer aquela pergunta que o seu aluno te fez, né? O que acontece quando o político se desvirtua? O que acontece com ele na espiritualidade? Só para a gente descontrair aqui. Então, Monique, eu estava lá, né? Eu sou expositor, né, de doutrina espírita lá no Centro Espírita Nosso Lar, em Santana. Em algumas outras casas eu faço algumas palestras, né, também, vez ou outra. E eu estava ali com uma turma na sala de aula, né? A gente tem um curso básico de doutrina, né? Não sou um professor, nada, só estava ali com os alunos da turma como expositor. E aí o aluno me perguntou isso, falou assim, nossa, mas o que será que acontece com esses políticos, né, que tiram dinheiro da merenda escolar, que tiram dinheiro da saúde, tantas pessoas morrem, né, o que acontece com eles na outra encarnação, né? Eu falei, eles vêm como expositor espírita, né? É isso. Eu não, falei que eu não estou dentro dessa não, que eu também sou expositora, mas não estou dentro dessa não, aí ele deve estar, eu não. Por quê, né? O que acontece? Olha só, olha a carga, né? Na codificação espírita, lá no livro dos Espíritos, está dizendo que é o seguinte, quando a gente vai desencarnar, a gente passa por um período de perturbação e que vem uma consciência, né? Um choque de consciência de tudo que a gente fez, de bom e de ruim. Então, vamos dizer que esse político desencarna, e aí vem a lembrança de quanto dinheiro ele retirou, né, dessas pessoas, e aí vem aquela carga negativa, aquela perturbação no plano espiritual, e aí ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Poxa vida, eu tive uma oportunidade ali de ajudar tantas pessoas, de fazer tanto bem, estava ali na minha mão, eu tinha poder, eu tinha apoio popular, eu tinha voto das pessoas, eu tinha confiança, e eu traí todo mundo ali tirando dinheiro, dei para um, para outro, peguei para mim também, e tal, e olha só, e pessoas que estavam doentes, famílias que perderam seus pais, suas mães que perderam seus filhos porque não tiveram atendimento médico, equipamento, aquilo tudo fervilhando na mente do espírito, né? Porque o espírito, na espiritualidade, é exatamente isso que acontece. Talvez não no primeiro momento, né? Mas ao longo do tempo as coisas vão vindo à tona, que a nossa vida não era só a vida material que interessava a consequência dos nossos atos, a gente carrega para sempre. Então vem esse choque lá
na espiritualidade. Aí vem os nossos mentores espirituais, né? Os nossos protetores, todos, até eles têm o seu amparo espiritual. E falou assim, bom, e agora? Né? Você vai ficar se chicoteando, você vai ficar se culpando, se fazendo de coitado, que você é um inútil, é um infeliz, porque você cometeu um monte de crime, ou você vai começar a querer melhorar isso aí, ou você vai fazer alguma coisa para mudar. E então vem a proposta da nossa nova encarnação. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar tudo problemático, doente, que não pode fazer nada, porque é um castigo, porque eu sou um idiota e tal, aí venho com deficiência mental. É um caminho, né? Se você continua culpado. Mas o melhor caminho que eles indicam é assim, agora você vai trabalhar para mudar isso. Agora você vai usar toda a sua lábia, toda sua habilidade em falar, em falar bem, em articular ideias, para você mudar o pensamento das pessoas que estão mal e agora conduzi-las para um caminho bom. Por isso que eu vejo que o expositor espírita, na minha opinião, tá aí, né? Tá encaminhando aqueles que ele desencaminhou, né? Tá ali cumprindo, né, o seu papel de amor, né? Falar assim, olha, eu quero aqui agora doar, mas por quê? Porque eu sou santo? A gente sabe que a gente não é, né? Então, assim, se eu fosse santo, eu não estaria aqui nesse planeta só em missão, né? Mas a maioria de nós não é missão, não. É uma questão de recuperar a nossa consciência, a nossa moral, a nossa atitude, e junto com isso nós trabalharmos pelo bem, que é isso que os bons espíritos, que Jesus querem de nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito para a gente, perdoar, né? Então, assim, a gente vai nesse exercício agora, mas no sentido do bem, porque também ficar se culpando não leva a gente para lugar nenhum, e nem a sociedade para lugar nenhum, não adianta nada. Se arrepender é o primeiro passo, o segundo passo é você começar a planejar uma plataforma de você começar a modificar aquilo que você fez de errado. É isso que o Espiritismo dá pra gente, essa esperança, né? Vou falar 3 coisinhas aqui do Homem de Bem, que eu acho que vai ser legal, do capítulo 17, tá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Porque sem justiça eu não posso amar, sem amar eu não posso praticar caridade. Então uma coisa vem junto com a outra. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Olha aí aquele interesse generalizado, né? Querendo o bem de todos, né? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Respeita aqueles que têm opiniões divergentes, e daí nós pensamos diferentes mesmo, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, olha, gente, tem tanta coisa aqui do Homem de Bem, mas essas aqui eu achei, assim, super importantes para esse momento da gente trazer a questão política, né? A gente entende que somos todos irmãos e que se a gente quer uma humanidade mais feliz, um mundo de regeneração, a gente tem que amar esses nossos irmãos e desejar para eles aquilo que eu quero para mim, para minha família, né? Ter a caridade como meu guia e poder todas as noites fazer como Santo Agostinho nos recomenda, interrogar a minha consciência e perguntar o que eu fiz de mal, se eu prejudiquei alguém, e amanhã, com certeza, se eu fizer esse interrogatório, eu vou conseguir ser melhor do que eu fui hoje, porque eu vou pontuar aquilo que eu preciso melhorar. Então, quer dizer, a doutrina espírita, ela dá para a gente recursos e ferramentas para a gente buscar o melhor, e não só o melhor para nós, o melhor para todo mundo. Puxa, né? Imagina um mundo feliz. Nem sei como que vai ser ainda, porque a gente tem tanta coisinha assim ainda imperfeita dentro da gente, mas se a gente ir para um mundo de regeneração com uma outra cabeça, um entendimento maior, né, de tudo isso que a gente vive, poxa, eu acho que a gente já vai trazer uma grande melhora para o nosso mundo, né? E se os nossos políticos puderem trabalhar também nesse segmento, nessa vibe aí de melhorar para todo mundo, eu acho que vai ser legal, né? Vamos torcer que nessas próximas eleições seja dessa forma mesmo.
Exato. E aí eu queria dar concluindo aqui o que você trouxe, né, Roseli, que você está trazendo aqui a questão do homem de bem, é não desincentivar os espíritas que queiram se tornar políticos, né? Não é essa a nossa intenção. Então, se quer se tornar político, é sempre lembrar desses preceitos morais da doutrina espírita, não se desviar desse caminho reto, né, que Jesus nos traz, e essa questão todos os itens que a Roseli comentou aqui do homem de bem, né? Então, tentar, de alguma forma, domar essas nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e realmente trabalhar pensando aqui no bem ao próximo, né? Para a gente não se desvirtuar e aí cair nessa tentação que muitos caem, né, no meio da política. Verdade. Muito bom. Gente, nosso tempo, já passamos do nosso tempo. Eu queria que vocês fizessem aí as suas considerações finais para a gente conseguir finalizar aqui. Olha, quem for comer uma pizza, sinta-se em companhia aqui da gente também, que a gente adora uma pizza sabadão, né? Depois dessa live maravilhosa, a gente tem que comemorar, né? Então vamos todo mundo aí aproveitar esse momento tão gostoso que a gente está harmonizado e nos reunirmos aí com os nossos queridos amigos, família, ou se estamos sozinhos, né, Monique, com o nosso gatinho, fazer alguma coisa e sempre agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui podendo trocar essas ideias. Tão bacana esse nosso encontro. Olha, eu vou dizer, viu, essa pandemia aqui, essas lives, essas coisas estão trazendo, agregando tanta coisa boa na minha vida, assim, que a gente nem imagina, né? Que uma situação difícil como essa pudesse trazer essa oportunidade. Às vezes eu me sinto mais perto, você vê, pessoas que estão aqui, que eu não conheço a maioria delas, assim, pessoalmente, mas já são pessoas queridas que moram no meu coração, porque transmitem carinho, estão aí com a gente, nos ajudando a aprender cada vez mais, né? E a gente só agradece a todos vocês por isso, viu? Beijinho no coração. Eu queria, Só um comentário aqui antes de você concluir, do Jorge aqui mandando aqui, ó. Eu não fiz, já fiz palestra, orientação fraterna, mas eu vim numa encarnação missionária. Eu não devo nada para ninguém, ele brincando aqui com a gente. É para poucos, Jorge, é para poucos. Parabéns para você. Assim, eu não me sinto assim, não, nessa missão. Chegamos ainda nesse nível, né? Não, eu não me sinto. Então mas, bom, viu, Jorge? Vamos lá, gente, eu te acompanho, tá? Então tá. Te acompanho, precisamos de você mesmo. E vamos lá, gente, essas pessoas que hoje estão, né, em cargos em cargos públicos e as pessoas que estão se candidatando, gente, eles precisam de muita vibração nossa, tá? Não tanto, menos julgamento e mais vibração, porque eles estão com a tentação ali na orelha deles o tempo todo, eles estão com uma caneta muito poderosa, eles têm um poder de articulação de palavras e de envolver pessoas muito grande, e muitas pessoas os seguem, né, nas suas decisões. Então, assim, a responsabilidade para eles e a consequência do que eles vão fazer vai refletir em nós, fatalmente. Então, vamos vibrar sempre pelos políticos, pelos legisladores, pelo executivo, pelo judiciário, pelo legislativo. Vamos vibrar muito pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, independente da gente gostar ou não gostar, vamos vibrar por eles. É isso que a doutrina nos inspira a sermos em atitude, né? Mesmo que eles façam alguma coisa que a gente não concorde, né? Vamos responder o mal com o bem, vamos vibrar por eles para que eles sejam felizes nas suas decisões, que eles sejam inspirados, para que eles não cedam às tentações, porque é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa agora, já que eles estão eleitos, sendo da nossa vontade ou não, vamos inspirá-los para que eles não cedam às tentações do poder, do poder financeiro, do poder político e de tantas outras tentações que estão ali sondando, né, e de espíritos que não querem que essa sociedade evolua, né. Vamos vibrar muito por eles, tá bom? E muito obrigado por nos permitir participar aqui. Monique, muito obrigado a você que deu essa oportunidade para a gente falar desse tema no seu canal, e muito sucesso para todos, para você também, e que a gente possa ter mais oportunidades como essa. Obrigada a vocês por estar aqui com a gente, sempre uma honra receber vocês aqui. Beijo a todos que participaram com a gente, até a próxima. A gente vai divulgar aí as próximas lives também aí no Instagram.
Espero que vocês tenham gostado. Gente, vamos votar aí com essa consciência que o Edu e a Roseli trouxeram para a gente, e sempre lembrando desse pensamento positivo, né? Após a eleição, a partir do momento que nós souberem quem serão os nossos eleitos aí, os candidatos eleitos, mandar essa prece, essa vibração que o Edu trouxe aqui, e a gente não pode esquecer, né, do importantíssimo. Gente, beijo grande, bom final de semana para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.